venha usar ela de uma maneira sobrenatural. Traz à lembrança tudo aquilo, Senhor, que o Senhor ministrou na vida dela, Senhor. Traz à lembrança e revela uma palavra maravilhosa também para nós aqui neste lugar. Tenha liberdade, Espírito Santo, neste momento, e usa a sua serva conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluias. Oh, glória a Deus. Se as suas palmas são para o Senhor, ela pode ser melhor, hein? Porque Ele, tão somente Ele, é digno e merecedor da minha e da sua adoração. Aleluia. Irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, sou um pouquinho chata com a oração, porque eu não oro porque eu amo orar, mas porque eu necessito orar. Amém? Então, glória a Deus pela oração que eu já recebi, mas eu quero orar mais um pouquinho com você, porque eu creio que, assim como Deus me escolheu e me preparou essa oportunidade para estar aqui, Deus escolheu a você também. E um dia, creio eu, espero eu no Senhor, que bem em breve cada um de vocês tenha a oportunidade, não de plataformas, mas aproveitando as tantas oportunidades que nós temos dia a dia para ministrar a palavra de Deus, aonde você for. Amém? Então hoje é dia também de cura. A pastora Cris ministrou ontem sobre cura, ela já recebeu a cura dela, né? Foi tremendo ontem, uma palavra que nós ouvimos, e Deus vai continuar falando um pouquinho de cura aqui. Amém? E muitos podem estar dizendo de repente, mas graças a Deus, eu estou bem, muito bem, e não preciso de cura. Mas talvez a tua cura não seja no seu físico. Talvez a sua cura seja para a sua alma, seja para o teu coração, seja na sua mente. E hoje é dia de cura. Amém? Quem precisa de cura aí? Eu preciso. Eu preciso e preciso muito. Todos os dias. Então nós vamos orar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Senhor, te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade. Deus querido, sabemos, ó Deus, que quando, Senhor, subimos, ó Pai, temos oportunidades de subir em plataformas, Senhor. Pai querido, é para que cada vez mais nós venhamos, Senhor, nos diminuir. Para que o Senhor venha crescer, ó Pai, em nós e através de nós. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por cada preciosa vida que o Senhor trouxe com propósito nesta manhã, meu Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele, ó Pai, que trouxe, que acordou, que trouxe, que cuidou, Senhor, deste homem, desta mulher, Senhor, deste jovem, desta criança, Senhor, deste idoso, Senhor, para que pudesse estar aqui, ó Pai, Senhor, ouvindo, e não somente ouvindo, mas cultuando a Ti, Senhor, com um culto racional, Senhor, e racionalmente, ó Pai, nós queremos, Senhor, Te adorar, nós queremos, Senhor, Te entronizar neste lugar, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós já podemos, Senhor, sentir, ó Pai, aqui, Senhor, um cadinho da Tua doce e poderosa e preciosa presença, mas nós queremos muito mais, Senhor, que esta cura, Pai, o qual o Senhor, meu Deus, já me falou, venha, Senhor, alcançar, ó Pai, ao mais profundo dos corações, e venha também dar frutos, ó Pai, através de nossas vidas, ó Deus, Senhor, que esta unção de cura, Pai, venha alcançar, Senhor, não somente aos nossos corações, mas, Senhor, às nossas casas, às nossas famílias, aos nossos amados, aos nossos amigos, Senhor, porque uma pessoa, Pai, Senhor, sã, curada, meu Deus, tudo que ela pode passar, Senhor, é o melhor para o próximo. Por isso, Senhor, que neste dia, nesta manhã, que haja, Senhor, liberação de unção, ó Pai, de unção de cura, de unção de restauração, Senhor, de uma unção, ó Pai, avassaladora, Senhor, que venha tomar, Senhor, os teus filhos, ó Pai, e levantá-los na força do teu poder, ó Pai. Senhor, não é no meu nome, não é no nome da pastora Adenair, não é, Senhor, no nome do pastor, ó Pai, Reinaldo, Senhor, mas é no teu nome, Jesus, que nós queremos, ó Pai, desde já, declarar
e tomar posse, em nome de Jesus, da cura que o Senhor tem para nós. Eu não aceito, Senhor, nada diferente do que aquilo que o Senhor já planejou, Senhor, para cada um dos teus filhos neste lugar. E por isso eu repreendo todo espírito maligno, Senhor, toda desatenção, Senhor, toda sonolência, Pai, leva cativo, ó Deus, a Ti nesta manhã, toda a mente, todo o coração, em nome de Jesus, Pai. E, Senhor, abre, Senhor, e toca, meu Deus, na terra do coração de cada um, para que esta palavra que não é minha, mas é tua, venha dar frutos dignos para a glória do teu nome. Aleluia. Louve ao Senhor com as suas palmas e podeis assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome daquele que é santo. Aleluia. Irmãos, quem aqui é, como eu, um pouquinho sonhadora? Ou sonhador? A irmã levantou assim com medo. Levanta a mão aí, irmã, em nome de Jesus. Quem que é sonhador? É difícil a gente não sonhar, né? Quem não sonha, cuidado. Se não está morto, está morrendo. Cuidado. É bom demais a gente ter sonhos. E eu não queria não, mas Deus me fez e insistiu comigo em falar justamente um pouquinho sobre os meus sonhos. Sobre a realização de alguns sonhos. Quem me conhece aqui há bastante tempo? Já. Quem me conhece há bastante tempo? Pouquíssima gente, né? Talvez seja por isso mesmo. Amém. Irmãos, desde a minha infância, quero falar para vocês um pouquinho só dos meus sonhos, da minha vida com Deus. Desde a minha infância, desde criança mesmo, criança, de menos de 10 anos, eu sempre falei com Deus e era meio que uma neurose o falar com Deus. Eu vivia assim, eu gostava muito, ainda ontem eu estava falando para o Charles e para a Marta, que eu tenho mania de olhar para o céu. Tenho mania de olhar para o céu e admirar o céu, mas isso desde pequena mesmo. E aí minha mãe, na casa da minha mãe, lá dos meus pais, em Carapicuíba, tem uma, de um dos lados lá, estava sempre em construção, muitos filhos, imagina, 9 filhos, né? A gente veio de um barraquinho, de um lugar, e aí a minha mãe foi com muito esforço construindo a casa, então nunca terminava aquilo. E aí de um lado tinha um monte de bloco lá, e naquele bloco eu dava um jeito de subir entre a... Como é que chama? Lá que põe na janela, do lado de fora? A grade da janela, e os blocos ia subindo até subir na laje. E praticamente todos os dias eu fazia isso, desde criança. Subia na laje e ali eu ficava sentada e começava a falar com Deus, sempre sozinha. E aí eu deitava na laje, ficava lá de barriga para cima e estou lá olhando o céu, admirando o céu, falando com Deus, conversava tanto com Deus, meu Deus do céu, uma neurose. Na minha cabeça era o que eu sempre falava, meu Deus, estou ficando doida. Quando eu começava a falar, eu ficava, meu Deus, estou ficando doida. Nossa. E engraçado que Deus sempre me respondia. Mesmo eu criança, Deus sempre me respondia. E quando a gente começava a conversar e que era tão assim, do nada eu... Nossa, eu já levantava assim, tipo de um sonho, como se tivesse de um sonho, sabe? Hein? Credo, estou ficando doida. Nossa, tem que parar com isso. Estou neurótica já com esse negócio de falar com Deus, de ficar olhando para o céu. Mas eu nunca parava com isso. Interessante que eu nunca parava com isso. E dentre isso, eu sou praticamente a mais nova, de 9 irmãos, e que virou praticamente a mais velha. Fui considerada praticamente a mais velha. Chegou um ponto na vida da minha mãe, dos meus pais, e de tanta dificuldade que minha mãe ela me chamava de mãezinha. Então, de repente, você olha para mim, né, no alto dos meus quase 43 anos, e você não imagine, porque é uma pouca idade, não é, né? Não estou ainda nem velha, mas também já não sou mais nova. Mas, de repente, você olha para mim, como diz minha mãe, preto quando pinta tem 130. De repente, você olha para mim e não imagine a idade, e você não sabe as histórias que cada um carrega.
Eu olho para cada rosto aqui e eu não faço ideia da história que cada um carrega. Mas eu sei que a sua caminhada certamente não tem sido fácil. Assim como a minha não foi. E geralmente, né, que a própria palavra de Deus fala, que é mais fácil o camelo, como é que fala? Entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, como nós não nascemos em bercinho de ouro, né? Assim como o próprio Jesus não nasceu em berço de ouro, nós temos lutas, e muitas foram as minhas. E diante de tudo isso, eu sempre fui extremamente apegada com meu pai. Extremamente, né? Eu não amava meu pai, Deus tratou comigo durante anos, porque eu descobri realmente o que era amor, e o que eu sentia pelo meu pai não era amor, era adoração. E passei isso também no meu casamento. Anos atrás, a gente já tem aí 20 anos juntos, e muitos anos atrás, Renan era pequeno, eu passei pela mesma situação no meu casamento. Que eu não amava o Orlando, eu adorava ele. Eu sempre falava assim que a pessoa para se dar bem comigo, né, para ser meu marido, primeiro que eu nunca sonhei em casar, mas enfim, para se dar bem comigo, para ir um pouquinho longe comigo, ela vai ter que ser, em primeiro lugar, meu amigo. Muito meu amigo. Muito. Porque senão não vai dar certo. E assim, graças a Deus, mesmo sem eu pedir para Deus, porque tem muita gente que fala, mas eu tenho um marido que eu pedi para Deus. Senhor, nunca pedi. Nunca pedi. Nunca pensei em casar. Nunca desejei ter filho. Nunca deixei de desejar também. Tipo, Deus me livre, teve. Não. Mas nunca pensei nisso. Até porque, desde lá de trás, eu vinha sonhando outras coisas. E eu tinha alguns sonhos, e um dos meus sonhos era, primeiro, eu vou ser atleta. Presta bem atenção. Desde pequeno eu falava. Primeiro, eu vou ser atleta profissional. Segundo, se não der certo o primeiro, eu vou ser policial. Se não der certo, caso não der certo esse de jeito nenhum, eu vou ser cantora. Mas como eu falava muito com Deus, e Deus sempre foi muito real, muito vivo, mais do que eu que você está vendo aqui agora, eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Até porque, né? Eu, Cristiane, Tamara e mais algumas irmãs aqui com certeza, que é um pouquinho mais ali dura na queda, graças a Deus tem tratado conosco, né? Comigo, pelo menos, tratou assim, terrivelmente. Então, eu já não sou mais dessa forma. Mas eu era bem daquele jeito que, precisa fazer chover canivete aqui. Orlando. Quê? Dá para fazer chover canivete aqui? Você acha que tem como fazer uns efeitos, que está caindo canivete e tal? Maico, você acha que dá? Não dá, como não dá? Você mexe com iluminação, mexe com um monte de coisa. Cenário. Você está de brincadeira. Não dá para fazer? Acho que se o Edson estivesse aqui, ele dá um jeito. Mas se ele virar para mim e falar não dá, falar como é que é, mas eu preciso, já estou contando com cair canivete aqui, gente. Aí o Igor insiste que até tenta, mas não dá. E aí, Orlando? Orlando vai se virar nos 30. Não dá. Filho, não sei o que vai acontecer. Se vai ser através do meu joelho, isso eu era, tá? Isso eu era. Se ia ser através do meu joelho, de tanto clamar a Deus e de tanto pôr a minha fé em ação, mas se não fosse por uma coisa, ia ser por outra. Mas que ia chover canivete, ia. A Lili está dando risada ali. Que ia chover canivete, ia. Quem mais aqui que é assim ainda? Irmã? Tem ninguém assim? Todo mundo já está enquadrado, já nasceu enquadrado aqui. Flávia, eu quero então. Será que, amor? Francisco? Quando ela fala Francisco. Não vai fazer, não? Então tá bom, não precisa. Até nisso Deus me tratou. E nisso entra a questão também, né, do amor. Mas, enfim, voltando um pouquinho, que Deus tem nos tratado, eu não amava, eu adorava. Adorava meu pai, adorava o Orlando. Mas eu tinha lá os meus sonhos, e um dos meus sonhos
era isso que eu falei para vocês. Os 3. Tá? Os 3. Os 3. Se possível, os 3. Se não, um deles. E aí, eu era totalmente improvável. Totalmente improvável. Porque eu tive irmão que usou droga, que ficou preso por anos. Graças a Deus saiu, tá outra pessoa, enfim. Eu tive irmãs que hoje ela é missionária, mas ela deu extremo trabalho para minha mãe. Ela perdeu vários filhos e geralmente incrível que toda gravidez que ela abortava, quer dizer, não era ela que fazia por abortar, mas abortava. Era de gêmeos. Então aí umas 3 gravidezes de gêmeos. Essa minha irmã, ela fugia de casa, ela era extremamente inteligente, incrível, né? As pessoas mais inteligentes são as mais... Enfim, e ela deu muito trabalho para minha mãe. Teve outro irmão, enfim, alguns irmãos meus deram muito trabalho para minha mãe. Então, diante disso, minha mãe vendia salgadinho lá no centro de Carapicuíba, numa barraquinha que ela montava. Eu, desde 5 anos, aprendi a dar troco, tive que aprender. Mas, dentro disso, eu era a pessoa que estava sempre com a minha mãe. Eu era a bolsa tiracolo da minha mãe, porque eu era a mais nova praticamente. Então, eu estava sempre com ela. E aí, por conta de tantas lutas, a minha mãe sempre virava para mim, sempre falava, e digo isso hoje por testemunho e sem nenhum pesar. Minha mãe virava para mim e falava, essa daí vai ser outra, vou falar, tá? Rasgadão mesmo, essa daí vai ser outra vagabunda igual as irmãs dela. Eu odiava essa palavra, eu não suportava essa palavra, mas praticamente todos os dias eu ouvia essa palavra, por algumas vezes. Por qualquer circunstância que minha mãe olhasse para mim e irritasse por alguma coisa, minha mãe era extremamente nervosa, brava, enfim. Então, era só esses nomes que vocês podem imaginar. Ela só me amaldiçoava. E aí, quantas vezes eu ia para o banheiro, ou eu subia na laje, e chorava, igual uma condenada, e falava com Deus. Deus, aquilo me doía. E eu falava com Deus, Senhor, como é que pode? Essa mulher, ela não é minha mãe. Ela não sabe falar uma palavra boa para a minha vida. Ela só sabe me amaldiçoar. Será? Eu acho que eu sou adotada. Então, por quê? Como eu era pequena, negrinha, cabelão liso, então todo mundo falava que eu era índia. Todo mundo falava que eu era índia. Imagina. Então, cabelo era liso mesmo. Até porque na época não tinha alisamento, né? Tinha aquelas frisagens lá que parecia, deixava a mulherada com o cabelo parecendo poodle. Enfim. E o que acontecia? Essa era a palavra que ela falava para mim, e como eu virava para ela e falava, eu não sou filha dela. Ela me trata assim porque com certeza eu sou adotada. Com certeza eu sou adotada. Ela colocou um rapaz para dentro da nossa casa uma vez, tentando ajudar. Esse rapaz quase me estuprou por 2 vezes. Quase me estuprou por 2 vezes. E mais uma vez, ela sempre me amaldiçoando, e eu falava, essa mulher ela não é minha mãe. Eu não sou filha dela. Enfim, e diante de tudo isso, o meu pai estava sempre lá. Era aquele que sentava comigo, era aquele que conversava, era aquele que falava, vem aqui, filha. Ele nunca me chamava por nome, nunca. Era só por filha. Senta aqui e tal. É tão bom você ter uma pessoa assim, viu? Seja assim para o teu filho, para a tua filha. Ou seja assim para um amigo. E aí, ele sempre vinha com essas palavras. Enfim, nessa caminhada, eu realizei um sonho. Cheguei lá, mas é improvável, tá? A única que terminou os estudos eu digo, não fiz faculdade não, viu, Duda? Os estudos que eu quero dizer até o 3º colegial, tá? E de 9 irmãos. Porque eu tenho irmãos que é iletrado. Fez lá o Mobral, só, irmãos. Muito trabalhadores, mas iletrados, porque quiseram. Então, você imagine o trabalho que a minha mãe teve. Eu era totalmente improvável. Só escutava palavras de maldição. Eu não podia sair para nada. Enfim. Então, o esporte, ele era, além de tudo, do meu sonho, ele era meu refúgio. E assim eu fui. Fui até um ponto que minha mãe fazia de tudo para impedir. Meu pai estava sempre lá me apoiando e tudo. Eu não tinha dinheiro para nada. E nunca me importei com isso. Não tinha dinheiro para nada. Mas, como eu comecei a ganhar, né, no clube, para mim era o máximo. Sou daquela geração de Ana Moser, quem conhece? Fernanda Ventura, tia, hein? Revelou a idade agora. Sou daquela geração. De Fofão, quem conhece?
de Marciafu, quem conhece? Não, mas todo mundo é novo assim, gente? Que é isso? De Marciafu, terrível. Eu sou daquela geração lá. E treinei com elas. Eu era mais nova. Eu era mais nova no time de Leite Moça, que quem é já antiguinho já deve lembrar, em Sorocaba. Realizei um sonho. Aos 20 e tantos anos, eu ainda sonhava com a segunda opção. E aí o que eu fiz? Porque minha mãe ela fazia de um tudo para eu parar. Porque ela falava que aquilo era coisa de vagabundo, aquilo não era profissão. E aí, eu fui e prestei um concurso. Meu pai sempre falava, filha. Vai ser o quê, filha? Hã? Assistindo televisão sempre. Advogada? Minha filha. Vai ser uma atleta, né? Eu sei que você vai ser uma atleta. Meu pai chegou a falar que eu ia ser até a presidenta. Até a presidenta. Ele sempre profetizava na minha vida. Enfim, realizei o segundo sonho, estando no primeiro. Estando no primeiro. E aí, aos meus 20 e poucos anos, que eu viajava muito, né, já estando na segunda profissão, eu viajava muito, ganhava, mas tirando futebol, nenhuma profissão de esporte ganha bem. Bem mesmo. E ainda mais naquela época. E aí, fui para outra opção, mesmo estando firme na primeira, viajando para caramba, jogando, ganhando, para jogar e tudo mais, passei. Fui passando. Imagina, no ápice da forma física, e mesmo assim eu era extremamente dedicada. Eu estava sempre lá, não precisava correr. Eu ia correndo uma distância daqui até sei lá onde. Todo santo dia, para treinar. Passei na segunda opção. Fiquei quase 20 anos. Nesse meio, a terceira opção... Qual que é a terceira opção, gente? A terceira opção, eu fui parar em programa de televisão, olha que coisa. Mas né? Caruda. Fala sério. Fui parar em programa de televisão. Fui parar em 2 programas de televisão e um deles eu fiquei em 7º lugar? 6º, 7º lugar, parece, né? Desafio da música gospel na Rede TV. Enfim, falei, não quero continuar, eu não preciso disso. Eu vou seguir, porque ali eu já estava entendendo, na verdade, que o importante para mim não era cantar, não era ganhar dinheiro cantando. Eu já tinha realizado sonhos. Eu queria adorar a Deus. E eu entendi a diferença de louvar, de cantar e de adorar. Então, eu sou uma pessoa muito sonhadora. E eu sou uma pessoa muito determinada. Muito determinada. Tudo aquilo que eu determinei diante de Deus para a minha vida, o Senhor me abençoou. Mas sabe por quê? Não é querendo me gambar, como diz o filme, né, dos carros, não é querendo me gambar, mas eu sempre fui uma filha muito obediente, muito boa. Eu chorava demais da conta a minha infância inteira, a minha juventude também inteira, relutando com a minha mãe, mas eu sempre falei, Senhor, nunca falei isso para minha mãe, mas eu falei para Deus, quase todos os dias. Falava, Senhor, sentada lá, parecia uma coitada, imagino eu, no banheiro, Senhor, chorava. Um dia, a minha mãe vai engolir cada palavra que ela fala para mim. A minha mãe só sabe me amaldiçoar, mas um dia ela vai engolir cada palavra. Eu vou mostrar para minha mãe que eu não sou nada disso que ela fala. E eu nunca vou dar o trabalho que os meus irmãos dão. Enfim, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é Pai de amor, Deus cuida. Deus mudou totalmente uma improvável. Meu pai teve vários AVCs, meu pai teve infarto, meu pai tinha Parkinson, desde que eu me conheço por gente. Então eu sofri demais com os sofrimentos do meu pai. Mas em todo tempo, Deus, Ele tratando comigo, para fazer eu aprender a diferença do amor e da adoração.
Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus me tratou até o final. Até quase o último dia de vida do meu pai. Passei por várias. Sabendo que todos os irmãos, eu não podia contar com nenhum. Pô, eu tenho 42 anos, meu irmão mais velho tem quase 60. Eu sou praticamente a mais nova. Depois de mim, enfim, tem só mais um. Que é 4 anos mais novo que eu. Cadê meus irmãos? Cadê minha família? Na hora das lutas. Tudo aqui. E vou te falar, eu amarguei demais. Eu não estou contando muito menos que 1%. Eu sofri demais nessa vida. De repente você olha para mim e você não imagine. Mas eu sofri demais. Fui forjada. Experimentada na dor. Experimentada na dor. De várias formas. E aí, meu irmão, eu quero dizer para você. Assim como José, né, os irmãos dele viraram as costas para ele. José, os irmãos dele venderam ele. José, ele foi desprezado. José passou por tantas lutas, mas José, ele continuou sendo fiel, sendo íntegro, sendo reto. José era sonhador? Era. Mas José, ele sonhava os sonhos de Deus. Um dia eu tive os meus sonhos, e os meus sonhos, graças a Deus. Mas eu tenho ciência que foi também por obediência. Deus realizou os meus sonhos. Deus pode realizar os seus sonhos. Seus sonhos, eles não morreram. Tem várias pessoas que não levantaram as mãos. Talvez já esteja desesperançado. Talvez já esteja desacreditado. Talvez ache que já não há tempo para você. Mas eu vou te falar, Deus é o Senhor do tempo. Deus, e somente Deus é o Senhor do tempo. Ele tem o tempo certo para realizar os sonhos da sua vida. A palavra de Deus fala que Ele anseia em realizar os desejos do nosso coração. Então por que você parou de sonhar? Tem um irmão aqui que todas as vezes, a mãe dele era muito sonhadora, irmã Luzia. E aí toda vez que ele sentava para tomar café com ela, que ela falava, então, fulano, aí ele já virava e falava assim, fala José, qual foi o sonho? Qual foi o sonho? Enfim, eu quero te dizer, Deus realiza sonhos. E de novo eu te pergunto, quem tem sonhos aqui? Pode levantar sua mão. Quem tem promessas aqui? Promessas mesmo, tá? Promessas de Deus. Não é promessa que, sei lá, caiu uma árvore e senti que Deus... Não. Promessa, alguém veio e falou, fulano, Deus... Está claro que, na verdade, foi da pessoa. Estou falando promessas de Deus. Quem tem? Você tem ciência disso? Tem ciência disso, Leca? Que você tem promessas de Deus para a sua vida? Faz tempo? Faz tempo, Tati? Quem mais tem promessa de Deus? É de Deus mesmo? É de Deus? Então Deus vai realizar. Mas há um caminho a seguir. Há algo que nós devemos fazer e nos atentar em fazer. Coloca aí para mim Êxodo, Gênesis 37. Gênesis 37. E a palavra de hoje fala exatamente sobre eu te escolhi. Gênesis 37. Amém. Vamos ler? Jacó ficou morando na terra, todo 37, tá? Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido.
Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos e filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu. Ele era velho quando José nasceu. E por isso ele o amava mais, do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum posto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde eles foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e o achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem. Disseram: ah, lá vem o Flávio. Ah, lá vem a Renata. Lá vem a Duda. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Olha. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue, vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias.
Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas vestes e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sula. Judá casou-se com ela. Só mais um. E ela lhe deu um filho a quem chamou de Er. Essa parte aqui eu já não vou passar. Amém? José. Vocês já devem até ter assistido, né? Eu nunca assisti a novela de José, ela acho que passou, né? Na TV, passou? Quem assistiu? Quem entendeu bem? Terrível. José passou por lutas, e lutas que não se diferenciam muitas vezes da minha e da sua. Porque muitas vezes, como diz a palavra do Senhor, os maiores inimigos do homem são os da sua própria casa. Há 7 lições que nós podemos aprender com José. Sentimentos destrutivos, ódio, ciúme e inveja. Sentimentos destrutivos, ódio, ciúmes e inveja. Quantas vezes eu e você deixamos de avançar. Mas você sabe por quê? Muitas vezes não foi nem por causa da inveja do próximo. Muitas vezes nós nos deixamos abater por conta dessa inveja. Muitas vezes nós olhamos para o outro e é nítido, né? Ou só sou eu que sinto isso. A realidade de quando alguém morre de inveja por você. A realidade de quando alguém está morrendo de ciúmes de você. Ciúmes da vida que você leva. Ciúmes do seu casamento. Inveja da sua família. Inveja do seu trabalho. Inveja do seu cargo. Inveja do seu ministério. Ciúmes e inveja. Por quê? Impressionante como Deus chama um monte de gente, mas não chama eu para estar ali, né? Queria tanto, eu queria tanto. Mas eu vou te falar que essas coisas, elas fazem parte da vida da gente e ela só faz realmente diferença na nossa vida. Quando nós mesmos, damos autoridade para isso, damos asa a isso, damos lugar a isso e passamos a agir conforme a inveja do irmão e da irmã, do amigo, do colega de trabalho. Sabe aquela coisa que você começa a ficar constrangido, começa a ficar retraído, e você vai se anulando. Não é porque
porque você não é capaz. Você que levantou a sua mão sobre os sonhos e sobre as promessas de Deus. Você acha que Deus não realizou algo na sua vida porque você não é capaz? Algum momento você pensou isso? Que de repente você não fosse capaz? Se o inimigo te trouxe isso à sua cabeça, à sua memória, ao seu coração, hoje é dia de você repreender. Porque aquele que te escolheu, aquele que te amou primeiro, aquele que te conheceu desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele te criou e ele te escolheu com propósito. Você não é qualquer um. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Moisés falou, ah, mas eu sou gago. Manda fulano no meu lugar. Ah, Senhor, mas acho que eu não tenho capacidade. Ah, mas eu não estou preparado. Eu sei de muitas pessoas que gostariam, que sonham, na verdade, em ser pastores. Eu sei de muitas pessoas que gostariam de ter uma oportunidade, que sonham em ter uma oportunidade. Sonham, tá? Não é só gostariam, sonham em ter uma oportunidade de pregar a palavra do Senhor em cima de uma plataforma como essa. Por que será que você não está aqui? O pastor Reinaldo, certamente, quando ele foi consagrado a pastor, assim como as outras lideranças, certamente ele não foi consagrado a pastor porque ele tem o potencial, acho que eu vou consagrar ele. Mas sim porque ele, com certeza, já fazia aquilo. Ele já estava nesse caminho. Será que você anda por esse caminho certo da realização dos seus sonhos? Ou será que você, por conta dessas dificuldades, dessas barreiras que o inimigo coloca, e usando muitas vezes pessoas, mas que você nunca se esqueça que a sua luta não é contra mim, a minha luta não é contra você, não é contra ninguém, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E muitas vezes o inimigo usando pessoas, a gente se confunde e fala, quero que morra fulano de tal. Não falo mais, não quero saber. Para mim acabou. Para mim fulano acabou. No máximo é a paz do Senhor, mas assim, aquela paz do Senhor aqui, para não ficar muito na cara que eu não suporto a pessoa. Meu irmão, a sua luta não é contra mim. E nem a minha é contra você. E eu vou te falar bem rasgadão. Isso daí só tem atrasado a sua vida. Ministerialmente e secularmente. Isso daí só tem atrasado a realização das promessas de Deus na sua vida. Isso só tem ali, deixado no molho aquilo que Deus tem para você. Aquilo que você sonha. Acorda, irmão. Acorda, desperta. Para de ficar olhando para o seu irmão, para de ficar olhando para o colega, para de ficar colocando desculpa, para de ficar dando motivos. Como se Deus não soubesse quem é você, como se Deus não soubesse a pessoa que Ele fez de você e que você é sim capaz. Até quando você vai ficar endurecendo o seu coração? Não toma prova para você não, irmão. Nós lemos em Gênesis 37:4, que vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Em Gênesis 37:11, diz, por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. A inveja é terrível. O ciúme também. O ciúme é duro como a sepultura, mas eu vou te falar. Ele é pior para quem está sentindo. Se você tem inveja de mim, meu irmão, eu não vou nem dizer que eu sinto muito. Eu vou dizer mesmo que é uma pena. Se você tem inveja do seu irmão, é uma pena, porque você só tem perdido tempo.
Se você tem agido com ciúme por conta dos seus irmãos, é uma pena, porque você só tem perdido tempo. Você poderia estar no lugar da bênção, mas você não está. Porque você está preso com aquele que é ciumento, com aquele que é invejoso. Rúben falou aqui nessa palavra que ele não gostaria que matasse o irmão dele. Ele não gostaria. Mas todos eles pagaram um preço, e Rúben junto. Porque, como diz o ditado no mundo, né? Me diga com quem tu andas. Ele não queria, mas ele não deixou de fazer parte. Movidos por esses sentimentos destrutivos, os irmãos de José conspiraram contra ele para matarem, mas como Rúben e Judá não queriam a sua morte, os seus irmãos decidiam então vendê-lo como escravo e mentir ao seu pai para que pensasse que ele havia sido devorado. As maiores brigas familiares e até crimes passionais, e nós temos visto cada vez mais, são movidos por sentimentos como esse, de ciúme e de inveja. Para isso, ou nós nos sujeitamos a Deus para que nos livremos de tais sentimentos, ou corremos sérios riscos de fazermos algo que vai deixar sequelas para sempre. Muitas vezes causamos sequelas na vida do irmão. Muitas vezes nós estamos com essa sequela, mas Deus quer te curar. A segunda lição é que Deus está no comando. Em pouco tempo, após chegar ao Egito, José ele foi vendido a um homem importante chamado Potifar, o eunuco, capitão da guarda. De escravo, ele passou ao braço direito desse homem, e o Senhor ele protegeu e abençoou José, preparando um caminho cheio de oportunidades para ele mostrar as suas habilidades e o seu valor. Em todo o tempo, Deus esteve com José. Se José foi vendido, se José quase morreu, se José passou por lutas, independente disso, em todo o tempo, Deus estava com José. Por que Deus estava com José? Porque José era um homem que agradava a Deus. Ele tinha um coração que agradava a Deus, ele era íntegro. Ele era leal, ele era competente, ele era fiel. Honestidade, obediência e retidão levam à verdadeira prosperidade. Muitas vezes a gente acha que o segredo da prosperidade é outro. José era um jovem competente, íntegro, obediente e leal. Por isso o Senhor estava com ele e foi homem próspero, como diz em Gênesis 39:2. Potifar o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Diz Gênesis 39:4. E foi preso injustamente, sim. Porém o Senhor estava com ele e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Acabou sendo solto, graças ao dom que Deus lhe deu. Porque lá no cárcere, onde ele tinha sido jogado, por conta da mentira da mulher de Potifar, que na verdade ela queria, ela vivia assediando ele, e por conta que ele era leal, fiel, íntegro, reto e tudo mais, um homem temente a Deus, ele não foi na dela. Até chegar ao ponto em que ele, inclusive, correu. A palavra de Deus fala que sujeitai-vos a Deus, Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas José, ele fugiu da mulher. Ele fugiu do próprio cramulhão, do próprio Satanás. E eu vou te falar, quantos de nós, quantas vezes na semana a gente passa, quem trabalha fora, certamente já passou por isso, de você ter que praticamente, eu passei muito por isso, praticamente sair até do seu serviço por conta de assédio. Tem muitas que vão nessa onda. E aí, assim como eu, sofri também. Sofri demais. Porque como muitas faziam a vontade dos homens naquela profissão, mas eu era
vamos dizer assim, a santarrona, a certinha. Aí eu comecei a ser chicoteada de todos os lados. Mas valeu a pena. Valeu a pena, porque vale a pena a gente obedecer. Vale a pena a gente ser obediente. Aqueles que me amam são os que me obedecem, diz o Senhor. Acabou sendo solto graças ao dom que Deus lhe deu de interpretar sonhos. Por ter interpretado o sonho de Faraó, sugerindo-lhe ações para prevenir que o Egito sofresse longos anos de fome, recebeu a seguinte proposta de Faraó: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Enquanto formos fiéis ao Senhor, estaremos tanto prosperando na terra, quanto juntando tesouros no céu. Nós devemos fugir do pecado e das tentações, como diz em Gênesis 39, 9 e 12. José ele foi assediado pela mulher de Potifar e ele fugiu. Ele fugiu. A lealdade, a honestidade, a retidão eram valores importantíssimos para esse jovem homem. Lembrando que ele era jovem. E os jovens, eles são tentados tremendamente, né? Jovem é tentado tanto quanto o casado. É impressionante. Mas ele seguiu fiel. Muitas vezes somos até mesmo tentados a sermos desleais com os nossos amigos, irmãos, colegas de trabalho, patrão e principalmente com os nossos cônjuges. Quem já foi tentado aqui? Principalmente com os nossos cônjuges. Vigia, irmão, em nome de Jesus. Mas precisamos estar sempre vigilantes com a nossa vida no altar de Deus, para conseguirmos ter a mesma determinação de José. Nós precisamos aprender a resistir às investidas do maligno. O inimigo, ele quer que percamos o que há de mais valioso em nossas vidas: a santidade, a família, a salvação. E para isso ele vai usar todas as armas e armadilhas de sedução que tem. Por isso precisamos aprender a identificar, irmãos, e rejeitar imediatamente, mesmo que para isso precisemos fugir. Interessante demais que José, ele perdoou, embora ele tenha passado por tantas coisas. Chegou no final, quando os irmãos dele, ele teve um sonho, né, lá no cárcere, e que ele teve um sonho, não. O rei do Egito, o faraó, ele teve um sonho, e aí nesse sonho ele ficou temeroso e ele chamou os adivinhadores, e imagine um monte de gente para poder adivinhar, e ninguém adivinhava. E aí, uma pessoa copeira que estava lá, também presa com José, e ela teve um sonho, e ela falou para José, e José interpretou o sonho quando estava preso. Aí José falou: daqui 3 dias, esse sonho significa que daqui 3 dias você vai sair e você vai voltar para o seu trabalho. Aí o outro que também tinha sonhado falou para José, e José revelou e falou assim: não, daqui 3 dias você também vai sair, mas você vai ser enforcado. E foi o que aconteceu, em 3 dias. E esse que ficou e voltou ao seu lugar, ele falou. Ele tinha se esquecido de José, mas quando o faraó ele teve o sonho, ele falou para Faraó: olha, ninguém está adivinhando, mas é o seguinte, tem um cara lá assim, assim, assado, e ele, o cara é firmeza. O cara, ele realmente, ele adivinha as coisas, ele sabe interpretar os sonhos. Por que o senhor não chama ele? Foi o que aconteceu. Faraó chamou José, e quando José veio, ele soube interpretar o sonho. E nessa interpretação de sonho, seria 7 anos de miséria e 7 anos de fartura. E foi o que aconteceu. Diante disso, o conceito de José só cresceu. Só cresceu. E aí, ele se tornou quem vocês já ouviram falar ou já assistiram. Governador, o segundo maior. Ele só não era maior do que aquele que estava lá no trono. Mas ele foi o segundo maior. Um homem, um jovem totalmente improvável. Que desde os 17, imagina, 17 anos. Se com 17 anos ele
aconteceu o que aconteceu, você imagine o tanto que ele já vinha sofrendo com a inveja dos irmãos. Você imagine o quanto que esse homem sofreu. Esse homem, ele era um improvável. Chegou no final, os seus irmãos, o seu pai, ele teve que se prostrar. Assim como aquele dia que ele havia sonhado. Assim como aquele dia que ele havia sonhado. E José, ele poderia ter virado e falar, o quê? Reconheceu os irmãos lá, miserável, cambada de safado. Agora é a minha hora. Agora vocês estão aqui, ó. Agora vocês estão na roça, agora vocês vão morrer, que eu quero mais que vocês morram, mas primeiro vocês vão ser humilhados. Quantos de nós? José não. José, ele provou os irmãos dele. Ele provou. Até o ponto que os irmãos, eles reconheceram, estava nítido, que eles reconheceram o erro deles, que eles estavam arrependidos do erro deles, mas que para eles, né, como já tinha morrido, ou que não sabia mais de José, não sabia mais nem o que fazer. O que José fez? Ele perdoou. Esse perdão, ele trouxe cura para toda a família, mas principalmente para José. Principalmente para José. Talvez se José ele tivesse negado perdoar os irmãos, a história, o fim real da história seria outro, mas ele não, ele se quebrantou e ele perdoou. Então, o perdão é um verdadeiro milagre, ele opera milagres na vida da gente. Nós devemos entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A história da vida de José nos mostra que ele sempre procurou agir com sabedoria e temor a Deus. Sempre fazia as coisas certas e pelo motivo certo. José, ele conseguiu transformar todo o mal que passou na vida em algo bom. Qualquer situação, por mais séria e terrível que seja, transforma-se em vitória para o Senhor quando obedecemos, somos fiéis e estamos debaixo de seus propósitos. Pessoas como José não podem ser vencidas porque jamais desistem de lutar. Que aprendizado para nós. Mas eu quero te dizer que você é um José de Deus. Você é um escolhido de Deus. Não interessa mais o tempo que você passou de sofrimento, assim como não interessa mais tudo que eu passei de sofrimento. Assim como também não me interessa mais ficar vivendo de sonhos passados e, graças a Deus, realizados. Mas há muitos aqui que desistiram de sonhar. Há muitos aqui que desistiram de lutar. Jeremias 1:5, eu já estou terminando, diz que antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. João 15:16 diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Coloca para mim, por favor, esse último, 1 Coríntios 1:25. 1 Coríntios 1:25-29. Pois aquilo que parece ser... Olha que interessante, né? Você que é um improvável, uma improvável. Você que estava desacreditado, você que acha que não é capaz. Você que tem andado tantos anos dando desculpa para Deus. Ah, Senhor, mas isso, mais aquilo, mas eu não sou capaz, mas eu não consigo. Mas, Senhor, não é para mim tal coisa. Ah, Senhor, eu desisto. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus, a loucura de Deus, é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus, é mais forte do que a força humana.
Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Você lembra quando Deus te chamou? Você lembra de onde Deus te tirou? Você consegue se lembrar disso? Você que está aqui hoje, um homem, um jovem, uma mulher, está bem, está bonito, está bonita, está viçoso, está viçosa, hoje aqui sentado. Mas você consegue se lembrar da onde Deus te tirou? Quem está passando por dificuldade aqui? Seja sincero. Quem tem passado por lutas aqui? Seja sincero. Quem tem passado por lutas, mas lutas internas. As maiores lutas, aliás, as lutas internas. Mas você está aqui. Você está aqui. Você está aqui porque Deus te escolheu. E Deus te escolheu. Porque Deus escolhe as coisas loucas. Ah, quem era o Flávio, meu? Na moral, né? Quem era a Tamara? Alguém que acho que nem esperava falar de carnaval, mas já... Quem era Felipe? Quem era Charles? Quem era eu? Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu você. Aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu você. Que o mundo acha que é fraco. Aliás, que muitas vezes você mesmo acha que é fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu você. Que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Tudo isso não é para que eu e você se vanglorie, mas é para a glória de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Hoje Deus te relembra o teu chamado, dizendo que Ele também te escolheu e tem preparado para você, independente das circunstâncias que você vive hoje, um caminho de bênção, um caminho de prosperidade e um futuro de paz. Hoje Ele manda perguntar para você, você se lembra de onde eu te tirei? Você se lembra de quando eu te chamei, eu, o Senhor, te chamei? Você está disposto a seguir os meus planos? Por amor de mim, você está disposto a negar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e me seguir, porque foi o que José fez. Ah, não, mas não tinha saída para José. Certamente, em vários momentos da vida dele, ele poderia ter agido de outra forma. Ele era um homem cheio de oportunidades, porque o próprio Deus dava muitas oportunidades para ele. Mas diferente de nós, ele não perdia as oportunidades. Ele era fiel. Ele era fiel. Ele era fiel a Deus. Ele reconhecia a Deus. Será que você tem reconhecido ao Senhor na sua vida? A palavra de Deus diz, reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos. E Ele, por mais que a sua vereda, opa, tô lá, tô cá, de vez em quando eu tô mais para lá do que para cá. Ele endireitará as suas veredas. Deus deseja endireitar a vereda sua, que acha que está torto, que se sente fraco. Quantos na caminhada têm se enfraquecido, não é? Eu venho para a igreja, mas assim, eu venho porque eu amo os irmãos.
Eu tenho vindo para a igreja porque eu amo os irmãos. Quantos vêm para a igreja, mas na verdade ele não sai da casa dele pensando, glória a Deus, domingo está chegando, glória a Deus, daqui a pouco tem culto, glória a Deus. Não, vem por vir. Parece que caiu aqui de paraquedas. Quantos de vocês não têm mais reconhecido a Deus nos seus caminhos? A presença de Deus está conosco em todo o tempo, porque Jesus disse isso. Eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Isso é uma verdade. Era uma verdade isso para a vida dos discípulos no caminho de Emaús. Mas você tem andado com Deus? Quantas vezes essa presença tem passado desapercebida da sua vida? Quantas vezes você tem sido tão vaidoso, tão vaidosa? Eu não falo disso aqui não, ó. Orgulhoso, orgulhosa. Presunçoso. Quantas vezes? Eu tenho visto diariamente pessoas cada vez mais aqui, ó. Tá tudo bem? Vai deslizando. Eu recebo tantas mensagens e ligações de pessoas que estão no chão. Não são pessoas que vocês não conheçam. Muita gente aqui muita gente não conhece. Porque essa é uma igreja que tem muita gente nova. Mas muita gente aqui conhece. E você nem sabe. Pior ainda. Quantos de vocês hoje estão aqui assim? Quantos de vocês hoje chegaram aqui assim? Sem nenhum propósito. Não tem reconhecido a Deus na sua vida diária. Até quando, irmão? Até quando? Eu quero tanta bênção, eu quero tanto ser abençoada. Eu quero tanto realizar os meus sonhos. E fico aí, ó, enxugando gelo, dando murro em ponta de faca, lutando com as minhas próprias forças até cansar, sair da igreja, largar ministério, largar a família, porque cansei. Mas cansou sim, cansou porque você tem lutado sozinho com as suas próprias forças. Porque você não tem contado com o Senhor, não tem contado para Ele, e sequer tem contado com Ele. Olha para dentro de você, meu irmão. Um dia a inveja, ela te feriu. Um dia um invejoso, o diabo usou, né, o ciumento e tudo mais, para poder tentar afligir sua vida. Mas será que você não deu lugar? Sujeitai-vos a Deus primeiro, para depois resistir o diabo e para depois ele fugir de nós.